Como eu vou começar isso? Eu não faço a mínima ideia. Tá gravando o áudio? Tá. Oi! Depois de umas 2 semanas sem postar porra nenhuma, estou aqui para mais uma review. No caso, uma review de Monster. Eu estava planejando esse roteiro para semana passada, mas eu tenho que sobreviver, então trabalhei e não consegui fazer. Mas eu dei uma arrumadinha, acho que agora eu consigo gravar um pouquinho aqui. Então vou tentar resumir para vocês o que eu achei desse mangá que é pompa, cara. Eu espero de verdade que eu consiga fazer um bom review, porque esse daqui é um pouquinho mais difícil do que o das maiorias que eu costumo fazer. E é isso? É isso? Acho que é. Vamos tentar fazer review aqui. Difícil ser doutor. Todos sempre gritar com você. Bom, geralmente eu costumo ler a sinopse para começar minhas reviews. Elas costumam passar bem o tom da obra para uma análise da mesma, e as informações ali contidas geralmente são necessárias para que entenda um mangá sem ir muito a fundo. Contudo, para Monster eu não vou fazer isso, porque quando eu comecei a ler Monster eu não vi a sinopse, apenas comecei por recomendações e acredito eu que essa informação foi muito impactante na hora de eu consumir o mangá. Mas ainda assim, para tentar resumir a história, vou tentar falar o quanto menos o possível, para que assim vocês possam ler com a mesma sensação que eu tive ao descobrir os eventos da narrativa e seus desfechos. Kenzo Tema, um cirurgião com habilidades incríveis, tem um trabalho bem promissor, sendo um dos melhores em seu hospital. Contudo, após salvar a vida de um cantor famoso por ordens de superiores, percebe que havia outro paciente no mesmo tempo, chegando antes do que ele havia atendido, mas morreu nas mãos de outros médicos, pois Tema foi chamado para socorrer o famoso em questão. Agora, muito pensativo sobre o ocorrido, Tema se pergunta se sua obediência foi correta, se não há algo a mais ocorrendo no seu local de trabalho. O ponto aqui pra mim, de eu não ter lido a sinopse do mangá, é eu me questionar muito sobre esse começo. Por isso eu quero causar o mesmo com você que ainda não consumiu a obra. O roteiro do mangá faz muito isso. Vemos o nosso protagonista sempre se perguntando das coisas que estão ocorrendo ao seu redor, e tais perguntas, com os traços do artista, fazem o mesmo parecer algo bem real e acaba por causar em nós, no leitor, o sentimento de dúvida, não só sobre o que o tema está tentando responder, mas sobre o mistério que agora envolve sua vida. Penso eu que isso acontece por causa do modo como acontece a passagem de eventos e como começamos a ler. No início, temos o protagonista fazendo seu trabalho, seus colegas ali junto, e nessa simples ocasionalidade, o personagem também vê uma família em prantos, que seria a que perdeu o paciente, no qual o tema não conseguiu atender por ordens de superiores. É simples, é uma olhada, é um sentimento e vamos normalmente prosseguindo até vemos uma mulher em sua casa, notamos que seu chefe estava na TV falando sobre a cirurgia que foi um sucesso no cantor. O nome do neurocirurgião nem foi citado e o foco foi todo para o diretor do hospital e a instituição em si. São eventos bem rápidos, é o primeiro capítulo da obra, mas a gente vê algo se formando no fundo, que mesmo num ato simples do cotidiano de um médico, junto de sua esposa e de seus colegas, essas informações foram obtidas em pouco tempo e em pouco foco sobre. E assim que se inicia a história, com um mistério bem cativante. Acho que um foco bem grande também que o mangá quer que você tenha seria sobre exatamente nas entrelinhas. Não exatamente elas em si, mas prestar bastante atenção em todas as cenas. Tudo ali foi bem construído e vai ter seu propósito no futuro. Uma outra coisa que Monster faz muito bem, além da sua arte, que eu vou falar já sobre, é a construção do mundo. O protagonista é japonês, mas a história se passa na Europa, na Alemanha Ocidental. E tudo é exatamente como é no nosso mundo. E é muito bem feitinho, não só por representar muito bem no desenho a cultura, até mesmo algumas falas escritas, mas também representando muito bem o ano de 1986, que é o tempo em que se passa o começo da história. E aproveitando já o gatilho, como mencionei, a arte é muito bonita. Mesmo os personagens sendo bem simples, o ar realista que Naoki Urasawa coloca em seus desenhos dão algo a mais para o mangá. Os lugares são todos bem detalhados, mostrando muito bem o local onde está os personagens. É bem simples, que seria pela visão de estar em um estabelecimento, por exemplo, mas representando muito bem de onde é esse local. A arte de Monster, ela é bem impactante. Eu acho ela bem diferente, inclusive ela tem um tom muito mais realista do que bem puxado para o mangá, por assim dizer. E isso mudou completamente o tom da obra. Apesar de ainda ter umas galhofadas que o anime e mangá costuma ter, Monster é uma pegada bem mais séria, não só pelo conteúdo da história, mas como a arte fez tudo isso. E acho que o ponto principal também de como a história se desenvolveu é sobre como o mistério foi colocado ali. E o ponto mais importante de eu não ter lido a sinopse é exatamente isso. Quando eu li o primeiro volume, foi tudo uma surpresa muito boa. E eu acho que a sinopse ela meio que estraga um pouquinho, por isso que eu não comentei sobre ela. Se vocês quiserem ler a sinopse, deem uma olhada, mas eu particularmente não recomendo. Se você não sabe nada sobre Monster, pegue, leia sem saber nada mesmo. Inclusive é por isso que eu fiz esse vídeo assim.
tentando falar menos spoiler possível. É uma obra que não possui exatamente twists, mas sim é um mistério muito cativante que vai te prendendo e você vai percebendo os detalhes que se passaram para os acontecimentos de agora. É muito bom, Monster. Agora se liga nessa edição física. Bom, essa edição física de Monster é realmente um monstro. Primeiramente vai ter a sobrecapa, e essa sobrecapa aqui ela se completa com as outras, formando até às vezes um quadro, dependendo de como você posiciona eles. A sobrecapa ela tem até detalhezinhos, relevos, para vocês terem noção. Acompanha também um postalzinho, deduzo que seja isso. Também bem bonito, mas é só um papel. A edição ela é encapadura, ela é costurada e colada, além de ter até uma linguinha aqui para você marcar a página, porque é um puta texto esse daqui. No começo também a gente vai ter um papel aqui, se não me engano, papel manteiga, para dar uma leve transparência também, bem bonito esse detalhe. E além de umas páginas coloridas, o papel ele é um papel crochê de gramatura bem alta, então acaba não tendo transparência quase que nenhuma. Cara, é um mangá com uma qualidade, tipo, excepcional. Excepcional. Como eu falei, acho que eu paguei R$70, se eu não me engano. É quase que o valor de 2 mangás tancou, sabe? É muito, muito, muito recompensador comprar esse daqui numa promoção. É um dos mangás mais bonitos que eu tenho na coleção, com toda certeza. E um dos mangás mais bonitos, pelo menos na minha opinião, que a Panini já lançou. E com tudo isso dito, eu recomendo muito Monster. Nossa, eu recomendo muito. Não só a obra é muito boa, mas eu particularmente achei essa edição física da Panini muito linda. E detalhe, acho que foi o que? Uns R$70 mais ou menos, se eu não me engano, pelo menos no preço de promoção. O preço antigo era 75, mas enfim. Eu acho que é uma obra que vale muito a pena. Ela tá completa em 9 volumes, tá rolando a reimpressão agora e ela é linda. É uma história muito boa, com arte maravilhosa e um acabamento do mangá perfeito. E é isso. Acho que essa é a minha review de Monster. Bom, se você gostou, se você já viu Monster e achou que eu consegui passar as informações, por favor, deixe aí nos comentários. Se você não é inscrito, se inscreve também. Se você gostou, deixe seu like. E é isso. Eu tô precisando fazer mais vídeos também, né? 2 semanas sem postar foi foda. Bom, mas eu espero que você tenha gostado desse meu retorno meio bosta. E é isso. Até mais.